Começo por um livro fundamental, escrito por um grande biógrafo. É um livro com quase 700 páginas, é escrito por Benjamin Moser. Ele, com este livro, que é a biografia de Susan Sontag, ganhou o Prémio Pulitzer de 2020. É a história de uma das mulheres intelectualmente mais influentes na vida dos Estados Unidos na segunda metade do século XX. A biografia dela é também a história da intervenção dela sobre grandes temas que marcaram a história mundial e a dos Estados Unidos na segunda metade do século XX. Benjamin Moser, com Sontag, vida e obra, uma biografia que vale a pena ler e que se lê como um longo romance que conta a história de uma mulher que abriu caminhos e trouxe a luz do pensamento crítico e dinâmico a áreas em que outros não se atreveram a entrar. Agora, por falar em nomes que nos marcam e que nos soam bem na memória, temos um autor que se chama Lorenzo de Medici, mas não é um Medici do século XIV ou do século XV ou XVI, não, é um descendente direto da famosa família Medici. É o segundo filho do príncipe Lorenzo de Medici e da princesa Irina Carrega de Luquédio. Nasceu em Milão em 1951, portanto terá agora à volta de 70 anos, passou a infância na Suíça. Os seus estudos e interesses profissionais levaram-no a residir na Alemanha, Áustria, Inglaterra e Estados Unidos, até se fixar em Portugal, onde vive atualmente. Portanto, é um Medici que vive em Portugal e que, neste livro que tem a chancela da Casa das Letras, conta a história de séculos da vida desta família, essencial para a história de Itália, para a história política, para a história artística, para a história do pensamento e da organização do poder político em épocas muito complicadas. É um livro muito bem construído, que nos desafia a pensar sobre temas que normalmente não estão presentes nas nossas inquietações, e este Medici, que é absolutamente contemporâneo, escreve sobre os Médicis, contando a sua história, a história deles, que é também a sua história, e vale a pena ter e ler. Um outro livro que tem a ver com uma outra guerra e com uma outra inquietação é um livro com a chancela da Parsifal, escrito por António Louçã, que escreveu em 1997 com Rui Araújo um livro sobre o horror nazi, publicou vários livros sobre este e outros temas, e nomeadamente sobre o tráfico de armamento e divisas em Portugal nos anos do nazismo. Este livro tem um prefácio da deputada e comentadora televisiva Mariana Mortágua, chama-se Hitler e Salazar, Comércio em Tempos de Guerra. O livro pretende, no fundo, contar a história de como o sistema financeiro internacional se foi organizando e estruturando para lucrar com o projeto nazi, prolongando assim o tempo de terror e de extermínio que também teve expressão no negócio e no comércio que foi feito entre nações como a portuguesa e a alemã e outras, os italianos, etc., nesta Europa que a Segunda Guerra Mundial transformou e que ficou reduzida a ruínas em 1945, quando os russos, não invadindo a Ucrânia, mas invadindo a Alemanha nazi, destruíram a capital do Estado hitleriano, levando Hitler a suicidar-se no bunker que ocupava. E esta guerra faz-nos pensar num outro tema, que é a Lisboa judaica. É um livro da Parsifal, de um autor que é o historiador Sérgio Luís de Carvalho, que é autor também de Lisboa Nazi. Esta é uma história extraordinária, que é a história da viagem pela nossa memória coletiva e por um legado, que é o legado que nos envolve em relação à história e à cultura judaicas e que marca a história de vários séculos de Lisboa e de Portugal, e que Sérgio Luís de Carvalho conta com grande fundamentação historiográfica e um conhecimento dos lugares, das pessoas e dos seus percursos. Lisboa Judaica, da Parsifal, Sérgio Luís de Carvalho. Depois temos
um livro de Pietro Leverato, que se chama Musicoterapia de A a Z. O autor nasceu em Génova em 1959, é contrabaixista de jazz, é compositor, arranjador e docente no conservatório, escreveu, tocou e ensinou muita música, mas neste livro, que é fascinante, ele escreve sobre obras da música ligeira, da música erudita e do jazz, que nos ajudam a perceber melhor a vida, a própria música e o mundo que nos envolve e que nos cerca e que nos desafia. Musicoterapia, porque a música faz bem ao espírito e para quem acredita que ela existe, também faz bem à alma. Um livro que vale a pena ter e ler, ouvindo sempre música, porque a música também nos liberta. Por último, um livro escrito por Albert Bourla, presidente e CEO da Pfizer, um livro da Lua de Papel, que conta a história da corrida contra o tempo para se criar a vacina contra a Covid-19, que, como se sabe, foi um êxito científico que nos permite hoje estarmos com uma saúde aceitável a falar de uma outra tragédia que, do meu ponto de vista, é pior que a pandemia, que é a guerra que está a destruir a Ucrânia e a ameaçar vários países da Europa, desde os países bálticos até a Polónia, a Roménia e outros países. Bourla foi um cientista fundamental no processo de criação da vacina. É pena que não se consiga criar uma vacina que nos liberte desta ameaça que nos cerca e nos sufoca, que é a ameaça da guerra, para esquecermos a inquietação, o terror e o tremor que as guerras destrutivas e invasivas invariavelmente causam.